Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo, por gentileza. Quero liberar uma palavra para a nossa vida essa noite, que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, do 1 ao 11. Quero meditar e o tema da mensagem hoje é algo confrontador para a minha vida e para a sua vida. Eu falei aqui alguns domingos atrás que eu ia fazer uma compilação de algumas mensagens. Essa é uma delas. E eu me arrependi do que eu disse. Porque eu comecei a olhar as mensagens que eu preguei em 2025. Falei, Jesus, para eu fazer uma compilação e pregar em 2 domingos, eu teria que pregar 3, 4 horas cada culto. Porque tinha muita coisa. Então Deus colocou no meu coração aqui o tema de que tudo é vaidade sem Deus. E esse texto que nós vamos ler aqui, ele é um confronto total para a minha vida, para a sua vida, e muito complexo, se a gente for analisar. É muito complexo entender quem está escrevendo essa passagem, da forma que ele está dizendo aqui, e o que ele está falando. Para você que não sabe, talvez não conheça aqui, mas em Eclesiastes, é Salomão que escreve essa passagem de Eclesiastes, no capítulo 1, do até o 11 aqui, do versículo 1 até o 11, e ele escreve na sua velhice. Para você que não sabe, Salomão, ele escreveu Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em algumas versões, na sua fase de jovem, na sua mocidade. Na sua fase adulta ele escreve Provérbios praticamente todo, e na sua velhice ele escreve em Eclesiastes. Então aqui em Eclesiastes, através de Salomão, ele traz um panorama da vida que ele viveu, das experiências que ele teve, e ele começa a fazer, de uma certa forma, um desabafo. Dá para entender um pouco dessa forma. Ele faz uma espécie de um desabafo da vida. Ele fala de tudo que ele viveu, das experiências que ele teve, de como ele conduziu a vida, e aí vem essa expressão de que tudo é vaidade. E é tudo que é vaidade sem Deus. É importante você saber disso. Mas no final aqui eu vou reforçar para você entender o que Deus tem para colocar aos nossos corações essa noite. Todos encontraram Eclesiastes capítulo 1? Se você encontrou, diga amém. Amém. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, que é Salomão. E aí ele começa, vaidade de vaidades. São 2 coisas aqui, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Só uma pausa para você entender aqui, ele está fazendo essa reflexão diante da experiência de vida que ele teve. Então tudo que ele viveu, ele está fazendo aqui um relato das experiências que ele teve com Deus. E para você se lembrar um pouquinho, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, vários versículos e vários textos afirma esse homem mais sábio da Bíblia. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Salomão foi o homem que teve a oportunidade de construir um templo glorioso. Ele foi extremamente abençoado em todas as áreas da vida praticamente. Mas ele era ousado, Muitas mulheres ele teve, naquele período era possível ter esposas e concubinas, e ele teve várias. E aqui, no verso 3, ele continua: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? E aqui uma pausa novamente, para você entrar comigo na mensagem. Toda vez que eu citar aqui debaixo do sol, ele está falando sobre uma vida secularista, ou seja, uma vida sem Deus. Quando ele fala que o homem, que proveito tem o homem do seu trabalho debaixo do sol, ele está falando de uma vida secular, até então. No verso 4 ele continua, ele começa a falar, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Verso 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Ele está fazendo uma reflexão da vida. Ele está dizendo que as coisas aconteceram, continuam acontecendo e sempre vai acontecer. Ele está desabafando aqui. Verso 7, todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali se tornam eles a correr. Verso 8, todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem de ouvir
e de se encher a ouvir novamente. Verso 9. O que foi, isso é. E o que há de ser, o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol, de uma vida secularista. Verso 10. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isso é novo? Ou seja, tem algo novo acontecendo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. E o verso 11. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas que hão de ser também deles, não haverá lembrança alguma, entre os que vão de vir depois. É um desabafo aqui, gente. Feche seus olhos. Pai, fala conosco hoje através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, através dessa passagem que nos ensina tanto. Nos mostra que tudo de fato é vaidade. Nos mostra que tudo que nós colocamos que não é o Senhor o centro, é vaidade. Então nos ajuda hoje, ó Pai, compreender aquilo que nós precisamos romper hoje diante daquilo que não agrada o Teu coração. Fala com cada família, com cada homem, com cada mulher. Fala com o pai, fala com a mãe, fala com o filho, fala com o irmão. Fala com todos aqueles que estão aqui hoje com o seu coração aberto para ouvir a Tua palavra. Que eu seja totalmente esvaziado e que o Teu Espírito possa nos conduzir para a palavra que venha do Senhor somente. Assim eu oro, assim eu coloco diante de Ti agora, em o nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse aqui, Salomão, ele faz um grande desabafo da vida que ele viveu, mas tem muito sentido diante do que nós estamos vivendo. E eu gosto de fazer mensagens quando elas estão totalmente atreladas às nossas decisões, ao nosso estilo de vida no dia a dia. E aqui hoje nós vivemos uma geração que busca sentido em muitas coisas. Alguns exemplos para você poder entender. Algumas pessoas procuram muito o sentido do trabalho, do dinheiro, do prazer, do conhecimento, da fama, do sucesso, de tantas outras coisas, de conquistar algo, de conquistar as coisas. Hoje a geração que nós temos é essa, e de uma forma muito mais contundente do que no passado. Mas o que Salomão está declarando aqui não é diferente dos nossos tempos de hoje. A grande verdade é que nos tempos de hoje existe uma roupagem nova. O tempo não mudou, os tempos não mudaram, mas o formato e a forma de como conduzir mudaram as coisas. Então aqui ele faz essa declaração dizendo que todos procuram algo no trabalho, procuram dinheiro, procuram prazer, procuram conhecimento. No entanto, essas coisas são possíveis para aqueles que estão buscando somente nas coisas materiais. Aqui ele faz essa declaração. Eclesiastes, ele faz uma declaração de que tudo é vaidade. Lembre-se que Salomão aqui está na sua velhice. Está aqui na sua idade média avançada para um final de vida. E ele começa a fazer essa reflexão, que é a reflexão que eu e você temos que fazer hoje. Que nem tudo é vaidade, de fato, nem tudo. Mas a reflexão aqui de Salomão é que tudo é vaidade mediante a experiência que ele teve. Mediante aquilo que ele praticou, aquilo que ele participou. Porque aqui ele fala, é tudo vaidade. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: você buscar o dinheiro acima de todas as coisas é vaidade. Você procurar o seu trabalho acima de Deus é vaidade. Você procurar o seu sonho, o desejo que você tem de fazer, de realizar, acima do seu Deus, é vaidade. Por isso que ele fala, vaidade em vaidades, diz o pregador. Eclesiastes é um dos livros que confronta o estilo de vida do cristão. Eclesiastes é uma passagem que confronta a minha vida e a sua vida. Salomão aqui, na sua velhice, ele está abrindo o coração e dizendo que tudo isso é vaidade. E são coisas que eu e você, certamente em algum período, dá mais valor do que ser Deus o centro da minha vida e da sua vida. É o momento que eu e você temos que colocar diante do Senhor, fazendo essa reflexão, porque o primeiro ponto aqui que eu quero me deter é a realidade da vaidade humana. Esse é o primeiro ponto que serve para mim e para todos nós que estamos aqui essa noite. A vaidade humana é uma realidade notória hoje. Hoje não precisa ser especialista para identificar que uma pessoa coloca coisas materiais acima de tudo. Pessoas que têm o desejo talvez de formar uma família, de casar, e coloca o casamento às vezes acima de tudo, acima de Deus inclusive.
Então a realidade da vaidade humana, o pregador aqui começa falando dele. O que me encanta aqui na passagem de Salomão é que aqui ele está falando dele. Ele não está falando de fulano, de ciclano, ou de um dos irmãos que não foram homens de Deus, está falando dele. Aqui no verso 1 ele fala, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. É ele. Alguns teólogos defendem a tese que não é Salomão. Mas no verso 16, se você continuar a leitura, você vai ver que somente pode ser ele. Não tem como não ser Salomão. Rei de Davi, filho de Davi, rei em Jerusalém, de forma oficial, somente Salomão foi. E no verso 16, comprova que é Salomão que está escrevendo. E aí no verso 2 ele continua, vaidade em vaidades, diz o pregador. Ou seja, ele está falando dele, vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Em um certo momento eu fiquei pensando comigo mesmo quando eu estava meditando, mas também Salomão, ele viveu tudo que ele poderia viver. Foi um homem que conquistou tudo. Ele foi rei, ele foi o homem que construiu o templo glorioso de Salomão. Foi ele o cara que teve essa incumbência de fazer o templo mais glorioso já visto em todo o tempo. Então ele viveu prosperidade financeira. Ele teve mais de 1000 mulheres. Naquele período era possível. Tenha misericórdia mesmo. Tenha misericórdia. Eu fico pensando se com uma já é difícil a gente lidar, mas na verdade, imagine ter 1000 e ter o mesmo tratamento em todas as coisas, todas as áreas. Misericórdia. Tem que ser muito rico em primeiro lugar, né? Porque as escovinhas tá ficando caro, né? Esse final de ano sobe tudo, né? Até a unha subiu. Unha, pé, mão, né? Cílios, aí vai inventando mais coisas, vai colocando sobrancelha, não, meu Deus, tenha misericórdia. Dá até medo de ficar falando aqui. E eu falei para Gigi, me ajuda aí. Vê o que você consegue fazer aí, vai esquivando aí, faz uma aqui você, depois faz a outra, mas me ajuda aí em nome de Jesus. Então Salomão foi esse cara. A palavra vaidade significa, no hebraico, revel. Revel significa justamente o quê? Algo vazio, algo que é um vapor, algo que como se fosse uma bolha de sabão, que não se sustenta, algo que não tem conteúdo. Essa é a palavra ou a etimologia da palavra que fala sobre vaidade e aquilo que nós às vezes damos como algo que é importante para mim e para você. Mas aqui ele nos ensina que o confronto da vida que ele viveu é aqui eu e você às vezes vivemos. Nós damos valor em algumas coisas às vezes que não é prioridade. Nós damos prioridade naquilo que Deus não priorizou. Nós fazemos aquilo que não é a vontade do Senhor. Salomão, na perspectiva dele de uma vida sem Deus, ele começa a declarar, e se você analisar depois com calma, do verso 1 até o 11, você não vê ele se referindo a Deus em algum momento, em nenhum momento, do 1 até o 11. Ele somente vai colocando diante da experiência que ele teve, da vida que ele viveu, e daquilo que ele está julgando, que tudo é vaidade, debaixo do sol. É isso que ele fala. Eclesiastes é um relato de um homem que busca o sentido da vida. Alguns aqui essa noite, certamente já se perguntou, qual é o meu propósito de vida? Você já perguntou alguma vez, qual é o meu propósito de vida? Aqui Salomão está dizendo justamente isso. Qual foi o meu propósito de vida? Um homem que aproveitou de tudo, que fez de tudo, que teve recursos ilimitados, um homem que tinha poder, tinha autoridade, era político, era rei, era um homem de Deus, veio de uma linhagem de Davi, ele teve tudo. Então ele faz um relato que dizendo que tudo que ele viveu, política, poder, dinheiro, autoridade que ele tinha, é vaidade. Meu Deus. Ou seja, tudo que ele viveu, ele está dizendo, é vaidade das vaidades. Porque ele não cita aqui em nenhum momento que Deus está acima do sol, que é o ponto que eu vou dizer mais para o final. Porque a todo momento ele se refere aqui, tudo que você faz debaixo do sol, ou seja, está abaixo de Deus, debaixo do sol, abaixo de Deus. Tudo que você faz debaixo do sol é vaidade. Ele fala de trabalho, ele fala de conquistas, ele fala de política, ele fala de todas as áreas que eu e você hoje vivemos. E ele fala que tudo isso é vaidade. E de fato é verdade, queridos. Às vezes eu vejo pessoas e famílias que querem uma casa melhor, já tem uma casa boa, mas julga aquela casa imprópria ou incapaz de dar uma condição de vida, sendo que tem outros que não tem nada. Pessoas que julgam algo que já recebeu do Senhor, dizendo que quer algo melhor, mas não sabe o que é melhor para ele. Tudo vaidade. Salomão faz uma pergunta muito intrigante. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol?
Essa expressão que ele fala aqui, que proveito tem o homem do seu trabalho debaixo do sol, é um homem que não tem Deus firmado diante das suas atitudes, fala, e também aquilo que você coloca diante do Senhor. Essa pronúncia dele é isso, que proveito tem o homem debaixo do sol. Você e eu trabalharmos sem um propósito de vida, sem uma intenção diante daquilo que agrada o coração de Deus, é vaidade. Não estou dizendo aqui que nós não temos que trabalhar, conquistar e querer algo melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu e você colocarmos o nosso coração e o nosso trabalho diante do sol, é tudo vaidade. Porque você quer ganhar mais para quê? Para ter mais. Você quer ter uma condição melhor para quê? Para ter uma casa maior, para ter um carro melhor, para ter uma condição melhor, para sair para comer mais vezes, é ou não é? E crente come, é ou não é? Então essas declarações desse homem que fala tudo que está debaixo do sol, é pura vaidade. Trabalho sem propósito eterno cansa. E essa é a direção que ele dá, porque aquilo que eu e você temos de vazio, existe uma área, já disse há algum tempo atrás, existe uma área da minha vida e da sua vida, que ninguém preenche a não ser Deus. Você pode ser bem sucedido, você pode alcançar o seu sonho, você pode conquistar o que você planejou, aquilo que você tinha quando você era criancinha, que você almejou, você conquistou, você pode ficar feliz por isso, mas tem um vazio que somente Deus preenche. Porque se ter tudo que você precisa e quer te desse felicidade de fato, não existiria rico depressivo, milionários depressivos, não existiria. Mas aqui ele fala, é tudo vaidade. Salomão inclui na sua reflexão as áreas mais importantes da vida. Ele coloca sobre a parte intelectual aqui. No fim das contas, pessoas sábias e pessoas que não são sábias vão para o mesmo lugar, ele diz. As pessoas sábias e os tolos vão para o mesmo lugar. E ele continua dizendo sobre a riqueza e o luxo. Não dá sentido à vida àqueles que buscam riquezas, desperdiçam suas vidas em amarguras, ansiedade, trabalho exaustivo. Salomão é um homem que buscou prazeres das coisas materiais, prazeres da vida com tantas coisas e outras coisas mais. E aqui o relato é de um homem que viveu tudo isso. Ele não está contando a vida de alguém, ele está contando a própria experiência que ele teve. E ele bate firme dizendo categoricamente, tudo vaidade, tudo vaidade. Salomão trata qual é o sentido da existência dele. Na velhice dele, a pergunta que ele se faz é, por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo hoje, agora? Vale a pena trabalhar, conquistar, viver em prol do quê? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer. Você trabalha hoje em prol do quê? Você trabalha em prol do que e para quê? Qual é a motivação do seu coração em você trabalhar, em você querer mais, em você conquistar mais, em você ser mais bem-sucedido, em você ter isso, ter aquilo? Qual é a motivação do seu coração? Porque tudo é vaidade. Quando Deus não é o centro, até as maiores vitórias se tornam vazias. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, mas eu já tive. Algo que você pediu tanto que você, em um primeiro momento, imaginou que seria impossível acontecer. Você sonhou por algo que falou, não, isso aqui vai ser impossível. E você um dia conquistou. E aí depois que você conquista, é igual criança com brinquedo. Só fica feliz na hora que abre, depois, cara, fica tudo jogado lá. Assim somos nós. Quando você conquista algo que você julgava ser impossível, quando você conquista, qual é a graça que tem? E vou além. Quando você conquista uma casa dos seus sonhos, quando você está nela durante um tempo, você fala, está pequena. Você quer mais. Quando você conquista aquilo que você pediu e você conquistou, você continua vazio. Porque esse é o desejo carnal nosso, é querer mais, é fazer mais, é ter mais conforto, é ter mais condição, é ter mais dinheiro, é ter tudo isso. E não é errado isso, ouça bem o que eu vou dizer, não é errado. O errado é a motivação do meu e do seu coração. Essa foi a reflexão que Salomão fez, que eu e você temos que fazer. Sabe por quê? A rotina, ela é cansativa, da vida sem propósito com Deus, querido.
Por que vocês acham que milionários às vezes gostam de fazer ações sociais, ações que promovem ajudar o outro? Por que vocês acham que eles fazem isso? Não é porque eles são bonzinhos, não. Alguns fazem de forma estratégica, que abate no imposto de renda. Mas outros têm o prazer de ajudar outras pessoas. Um propósito de vida não é somente você conquistar, não é somente você ganhar, não é somente você ser famoso e você chegar no topo de onde você planejou e queria. É você ter um propósito de vida diante daquilo que você está fazendo. A sua profissão, você tem que ter um propósito na sua profissão. Você tem que ter um propósito diante dos recursos que você recebe, que você tem. Você tem que ter um propósito diante da sua vida com a sua família. Você tem que ter um propósito, porque aqui o questionamento de Salomão é: qual é a minha existência diante daquilo que eu estou vivendo? Essa é a reflexão que ele faz. E aí ele fala aqui no capítulo 1, que nós lemos no verso 4, começa assim: uma geração se vai, outra se vem, mas a terra para sempre permanece. E ele continua: o sol nasce e se põe, e apressa-se de volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Olha o que ele teve tempo de fazer nesse momento, de ficar olhando a natureza. Ele ficou vendo o vento, para onde ia, para onde vai. Ele ficou vendo os rios que juntavam com o mar, mas que não se enchia. E ele faz essa reflexão dizendo que a rotina cansa. A rotina sem propósito cansa. A rotina que eu e você temos, que não tem propósito, essa é penosa, essa é pesada, essa é a que me cansa, que te cansa e que faz de mim e de você ficarmos fadigados. Porque em um determinado momento até descansar cansa. Quem está cansado de descansar aí? Esse período de semana de Natal, nós ficamos um período descansando. Eu fiquei off, graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu pegava no meu celular só à noite. Aí eu respondia algumas mensagens e no dia seguinte só descansando. E realmente cansa ficar descansando. A Gi falou aqui. Nós sentimos saudades. Parecia que fazia um mês que a gente não vinha na igreja. Ficamos uma semana sem vir. Parecia que fazia um mês que a gente não vinha. Mas Salomão está dizendo aqui de uma forma secular. Salomão está dizendo aqui de uma vida que ele viveu muito tempo sem ter o propósito em Deus. A vida que ele viveu da forma que ele achava que ele deveria viver. E assim somos nós às vezes, vivendo uma vida que nós achamos que é melhor para nós. Mas nós não sabemos o que é melhor para nós, querido. Você acha que você sabe o que é melhor para você. Você acha que você precisa de uma casa grande. Porque, estou falando bastante de casa hoje, né? Não sei porquê. Mas sabe o que acontece? Algumas pessoas fazem o caminho ao contrário. Quando você começa a sua vida a dois, você começa no apartamento que entra um e sai o outro, né? Glória a Deus por isso. E você almeja ter algo maior. Só que quando você vai envelhecendo, você quer voltar naquele espacinho que era um para sair, um para voltar. Porque ali para limpar era rapidinho. Nosso apartamento a gente vê lá. Quando está eu e a Gi, e a Lei e o Sam, a gente limpa rapidinho. Deu 10, 20 minutinhos, está tudo limpo. É só onde a gente viu também, né? Só viu aquilo ali, está tudo limpo. E aí as pessoas fazem o caminho contrário, de uma casa menor. Mas qual é a motivação e o propósito disso? Salomão está dizendo, é vaidade. Você compra uma casa maior, depois você não aguenta limpar. E vai pagar uma empregada hoje, meu filho e minha filha. Quem paga sabe o que eu estou dizendo aqui. Vai pagar uma empregada para limpar lá um dia. Dependendo da região que você mora, se ela cobra 200, só pela região é 400. Nem viu a casa. Mas enfim, é vaidade. Não estou dizendo que eu e você não temos que almejar e ter algo bom, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que tudo que nós colocamos, que Deus não é o centro, Ele está dizendo tudo vaidade. Tudo aquilo que eu e você colocamos diante do Senhor, quando Ele é o centro, é onde entra o propósito de vida diante daquilo que você está fazendo, diante daquilo que você está desfrutando. Quando você desfruta de algo que tem um propósito em glorificar o nome do Senhor, ali não é penoso para você, ali não tem peso, ali Deus começa a enviar a provisão que você precisa, ali Deus coloca as pessoas certas, ali Deus faz com que você desfrute daquilo que tem um propósito de vida. Essa é a reflexão que ele fez. Mas Salomão está dizendo de uma outra área. Ele está dizendo assim que não adianta você trabalhar dia e noite. Olha que loucura. Não adianta você ficar se matando no trabalho, sendo que você não vai desfrutar disso.
Ele está dizendo, não adianta você colocar o dinheiro acima de tudo, o carro, a casa, não adianta você colocar a sua carreira, a sua profissão, não adianta você colocar os seus projetos, os seus planos, tudo se não tiver um propósito diante de Deus. Salomão está dizendo assim, os nossos projetos não são nem como areia na praia, são como nuvens no céu, que um leve vento leva tudo, são tudo vaidade. Salomão está dizendo que a vida não paga dividendos. Salomão está reforçando, dizendo que o homem não leva nada do seu trabalho. Alguns aqui precisam ouvir isso. Você não leva nada do seu trabalho. Tudo que você conquistou, tudo que você vai deixar aqui, você não vai levar nada. Se bem que tem alguns que querem que enterrar junto, né? Tem uns que pediu para enterrar carro já, enterrar os bens que tem. Mas você não leva nada. E o mais frustrante ainda, não sei se você vai ficar animado com isso. Tudo que você conquistou e você vai deixar aqui, vai ficar para alguém curtir sem um pingo de suor. Só que assim, é contraditório algumas coisas, né? Porque em Provérbio vai dizer que um homem de bem deixa bens. Mas o que eu quero dizer é o propósito de vida diante daquilo que você está vivendo hoje e aquilo que você tem que colocar a partir de hoje na sua vida e você entrar 2026 debaixo de um propósito em Deus. Com a motivação correta, com a inclinação do seu coração corretamente, porque o Senhor, Ele tem para mim, para você a provisão que nós precisamos diariamente. Não vai faltar o que de comer, o que de beber e o que de vestir, na minha vida, na sua vida, nos seus filhos, na sua geração, não vai faltar nada, porque isso é uma promessa do Senhor, e quando nós temos a motivação correta nele, o Senhor é fiel para cumprir. Salomão observa a natureza, olha que lindo isso. Geração vai, geração vem, o sol se nasce e se põe, os rios correm para o mar e nunca se enche. Ele estava com bastante tempo aqui para ficar observando tudo isso. Tudo parece um ciclo sem fim. Mas é uma reflexão para nós aqui hoje aprender. Que nós temos que trabalhar sim. Nós temos que se dedicar sim. Nós temos que servir na igreja sim. Nós temos que fazer parte do ministério sim. Mas nós temos que fazer isso, que é o maior desafio para todos nós aqui, esse ano e o ano que vem. Que é viver de uma forma equilibrada. Viver de forma equilibrada parece fácil, é bonito de falar, mas é muito difícil de viver. De forma equilibrada. Muitas pessoas vivem assim, acordam, trabalham, dormem, repetem, sem uma direção espiritual, sem a motivação correta, porque está vivendo de uma rotina que é debaixo do sol. Essa é a rotina que ele está dizendo aqui. Geração vai, geração vem, caem impérios, nascem nações, morrem nações, gerações vêm, gerações vão, permanecem as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas guerras, as mesmas discussões, os mesmos anseios, a depressão continua, um é curado, o outro não, e a vida continua para todo mundo. Ou seja, é uma rotina que todo mundo tem. Ele fala, está continuando assim, é assim. E ele continua, sem Deus a vida vira apenas uma rotina, e não uma missão, que é o que tem que ser. Então Deus, Ele tem que ser na sua vida a prioridade em todas as áreas. O seu propósito de vida está linkado àquilo que agrada o coração de Deus. Porque você não está aqui somente para viver uma vida e uma rotina, para criar seus filhos, trabalhar e sobreviver. Você está aqui para viver uma missão, diante daquilo que Deus depositou sobre você, e você deixar um legado para aqueles que estão a partir de você. É ou não é assim? O que nós mais temos que almejar é deixar um legado para outra geração, deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para aqueles que caminharam com a gente, conviveram com a gente, porque o relato de Salomão aqui é uma visão sem Deus, tudo debaixo do sol. Tudo que você almeja e emprega força para fazer debaixo do sol, sem consultar o Senhor, você vai conquistar, você vai alcançar, mas o vazio vai permanecer. Terceiro ponto aqui que ele fala, o limite das experiências humanas. Olha só o que diz o verso 8. Todas as coisas são trabalhosas. Grifa isso aí, todas as coisas, todas, tudo, são trabalhosas. O homem não se pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Sabe o que está dizendo aqui? Que as coisas são trabalhosas. Tudo dá trabalho, essa é a verdade.
Você ser solteiro hoje, se você está querendo casar e está solteiro hoje, é trabalhoso ser solteiro. Você tem que prospectar, você tem que ir a campo, né? Você tem que fazer o trabalho, tem que orar, tem que jejuar. É trabalhoso, é ou não é? Tem que prospectar, galera. Porque tem gente que ora, Senhor, envia um varão, ou então envia uma varoa, mas não sai de casa. Não vai no culto dos jovens, não vai no culto do que tem na semana, não se envolve com ninguém. Mas está orando, mas não sai de casa. Ser casado é trabalhoso. É trabalhoso ser casado. Ficar sozinho é trabalhoso. Aqui Salomão está dizendo, tudo dá trabalho. O homem não se pode exprimir, ou seja, a palavra hoje não é para você sair daqui voando, é para você estar aqui refletindo. Ele está dizendo que tudo é trabalhoso. Os olhos se fartam de ver e os ouvidos se enchem de ouvir. Se você der atenção somente para as notícias que tem na televisão ou nas redes sociais que você acompanha, você só vai ver notícia ruim, vai ver algumas boas, mas vai continuar sendo enchido ali pelos seus olhos de notícia, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Você só vai ouvir coisa que não deve, você vai ouvir às vezes coisa que deve, mas você vai ter esse ciclo vicioso, porque é uma rotina que é estabelecida debaixo do sol. Tudo que é debaixo do sol. Então ele fala sobre isso. O que os olhos nunca viram serão suficiente. Não será suficiente para você continuar vendo, continuar orando, continuar ouvindo tudo aquilo que você vê diariamente. Porque aqui ele está fazendo um relato que é uma rotina. Ele diz aqui que séculos e séculos passaram e é assim. Século passou, nação cresceu, derrubou. Cresceu-se outra nação e depois caiu outra. Ele está falando sobre uma rotina. Sempre vai ter pessoas boas e sempre vai ter pessoas ruins. Sempre vai ter pessoas fazendo bem e sempre vai ter pessoas fazendo mal. Sempre vai ter pessoas mentirosas e pessoas verdadeiras. Então a gente tem que entender isso, porque aqui é uma reflexão que ele está fazendo. As coisas aconteciam, estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Ele está dizendo isso é tudo debaixo do sol, debaixo do sol. Prazer, consumo, entretenimento prometem felicidade, mas entregam somente um momento passageiro para você. Aquilo que nós fazemos sem consultar a Deus, tendo um propósito diante dele, é somente algo passageiro. É como se fosse uma droga. Te dá uma sensação de prazer naquele momento, mas quando acaba aquela sensação, você está vazio. Você está ali, o que eu fiz? Você está ali derrubado. É essa sensação e essa impressão que ele está dizendo aqui sobre o limite da experiência humana. Pastor, mas onde o senhor quer chegar com isso? Eu vim hoje achando que seria uma mensagem para a gente entrar com o pé direito em 2026. Pastor, eu achei que seria uma mensagem para que nós entremos juntos em 2026, debaixo de promessa, debaixo de profecia, debaixo de tanta coisa boa. Não vai ser. Vai ser justamente a reflexão que eu e você precisamos fazer para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não faz sentido se não tem Deus na criação, querido. Não faz sentido se não tem Deus na natureza. Não tem sentido se eu e você não vivemos para Ele, por Ele, e Ele são todas as coisas. Não faz sentido na minha vida e na sua vida você conquistar, você ser abençoado, próspero, você ser o cara mais importante, mais influente, se você não tem Deus como seu único e suficiente Salvador diante daquilo que você está fazendo. Não adianta. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas se eu me converter, os meus problemas vão acabar. Não, vão piorar. Os seus problemas vão piorar. Mas a grande verdade é que você vai ter uma proteção que você nunca teve. É que você vai ter uma experiência com Deus que você nunca teve. Você vai viver uma vida com Deus que você nunca viveu. Porque você pode conquistar, você pode... a palavra de Deus diz que nós temos que governar diante da terra. Nós somos preparados e nós somos chamados para governar. Mas para governar diante de um propósito. Ou seja, para você entender, o que você está conquistando, o que você conquistou, ou o que você vai conquistar, é para a honra e glória do nosso Deus. É para que as pessoas vejam que você é próspera, porque você tem um propósito de vida. É para que as pessoas vejam que você é abençoado e abençoada, porque você tem um propósito de vida. Você não joga fora o seu dinheiro. Você não desperdiça aquilo que Deus colocou para você. Você não joga fora tudo aquilo que Deus depositou em você, porque existe uma cobrança para mim e para você, diante daquilo que Deus colocou para mim e para você. Então você não vai desperdiçar isso. Temos que analisar na perspectiva soberana. Agora vai começar a aliviar para nós.
Salomão aqui, ele está totalmente até o verso 8, em uma perspectiva debaixo do sol. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós temos força para fazer, aquilo que nós fazemos sem consultar Deus, aquilo que nós achamos que vai dar certo, aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós fizemos uma análise de mercado, aquilo que nós colocamos tudo e vai dar certo porque eu analisei, eu estou com as pessoas certas e fez, debaixo do sol. Agora a perspectiva que eu e você temos que ter é justamente a que está acima do sol. A perspectiva que está acima do sol é o nosso Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas e de tudo. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e é sobre essa perspectiva que eu e você temos que ver. Porque se nós ficarmos somente até o verso 11, nós vamos ficar aqui reclamando, murmurando, falando das falhas que nós tivemos, falando dos erros que nós cometemos, daquilo que nós não deveríamos ter feito. Então agora, a partir de agora, coloque uma perspectiva soberana acima do sol. Porque quando você tiver essa perspectiva acima do sol, você vai ver que o seu dia, que é difícil, vai ser mais leve, porque você está com o propósito certo, que é o Senhor. Você está trabalhando porque você crê que um Deus supre todas as coisas, que Ele é o que vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai estar com você no dia mau, porque você está com o Deus que está acima do sol. Porque o sol vai cansar. E eu estou em bicas aqui por causa desse calor. E o sol cansa. Então nossa perspectiva tem que ser aquela que está acima do sol. Olha só o que João 10:13 diz. O sol parou. Josué 10:13. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Esse é o Deus que está acima do sol. É Ele que controla o sol, é Ele que controla a chuva, é Ele que controla todas as coisas. O salmista no Salmo 147:4 vai dizer: conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Esse é o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que está acima do sol. Olha só o que Êxodo 14 vai dizer, junto com Moisés. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com o forte vento ao leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou e a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Esse é o Deus que está acima do sol. Ele rege todo o sistema solar. Ele rege todo o sistema que chegou até o nosso conhecimento. Quando nós vamos em Números 20, Moisés fere a rocha com a vara e sai água da rocha. Esse é o Deus que está acima do sol. Em Jó 5:10 vai dizer: Deus manda chuva sobre os campos. Com Elias Deus fez cessar a chuva depois, e Ele manda a chuva, Ele cessa a chuva. Ele é que dá ordem, Ele é que tem o controle da minha vida e da sua vida. É sobre isso. Então o relato de Salomão é uma visão sem Deus e debaixo do sol. Com uma visão de Deus sendo o centro, temos um Deus que responde às orações. Nós temos um Deus que luta a minha luta, que me chama pelo meu nome, e Ele dá ordem a todo o sistema para que tudo aquilo que Ele tem para mim e para você se cumpra diante da palavra que Ele prometeu. Você crê nisso também? Eclesiastes 1:8 vai dizer, olha só: todas as coisas são trabalhosas, tudo cansa, ficar em casa cansa, ficar no trabalho cansa, tudo é canseira e é vaidade, diz Salomão no seu final de vida. Ouvir notícias, ouvir histórias, ele começa a relatar toda a história do passado e tudo se repetiu. É tudo vaidade, é tudo vaidade. Salomão, no verso 9, ele continua dizendo: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. O último ponto aqui para a gente avançar. Salomão fala do engano da novidade. Isso aqui tem enganado muita gente dentro da igreja. Não caia nesse erro, querido e minha querida. As pessoas estão de forma apavorosas, procurando novidade de coisas que já foram estabelecidas, que está na palavra de Deus. Pessoas sendo enganadas por novidade. O verso aqui final, ele diz que todos estão procurando novidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Eu digo para você aqui hoje,
Não há nada de novo debaixo do sol. O que tem de novo para mim e para você é a partir do momento que eu e você colocamos a nossa vida em Deus e nós temos um propósito de vida nele, esperando nele, confiando nele, aguardando nele, porque somente é através dele. Não se engane com coisas que estão tentando te enganar. E eu falo em específico das profecias mesmo. Pessoas que vêm profetizando sobre a sua vida, o seu casamento, que pesquisou sobre você, que falou sobre você, e depois você, vai acontecer quando? Não se engane. Se você está debaixo do sol, você vai se frustrar. Você vai cansar. Você vai ficar frustrado diante de algo que não é Deus que está fazendo ou falando. Não há nada de novo debaixo do sol, querido. Não há nada de novo. A palavra do Senhor já foi estabelecida. Muda o tempo, muda o cenário, muda os fatos, mas as mesmas coisas continuam acontecendo. A diferença agora é que tem a IA aí para fazer as coisas de uma forma diferente. Uma roupagem nova, um cenário novo. Mas os fatos continuam acontecendo. Salomão faz uma reflexão dizendo: as crianças nascem, as crianças crescem, as crianças morrem. As crianças fazem, trabalham, crescem, se desenvolvem. As pessoas casam e descasam. As pessoas vivem e depois morrem. Ele fala de uma rotina, de um ciclo que acontece continuamente. Continua sem novidade. Debaixo do sol. A mesma rotina debaixo do sol, os mesmos fatos continuam acontecendo constantemente. O mundo vive atrás do novo, mas tudo é repetição. Repetição. Tem uma expressão que usam no marketing que é: nada se cria, tudo se copia. Quem trabalha no marketing sabe disso. E aí tem uma outra expressão mais atualizada que é: nada se cria, tudo se cria, se copia e se melhora, né? Uma ideia que tiveram, você vai, copia ela e melhora ela um pouquinho. Tira uma, coloca outra. Mas nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. É tudo vaidade. Novas modas, tecnologia, promessas, tendências e práticas novas. É tudo vaidade. É tudo vaidade. O problema não é a falta de novidade. O problema é a ausência da nossa eternidade em Cristo Jesus. Esse é o problema dos cristãos hoje. A falta de entendimento sobre isso. No verso 11 ele finaliza: já não há lembrança das coisas que precederam. Olha só que forte isso. Isso aqui é para nós pais que lutam pelo futuro dos nossos filhos. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Está falando dos pais aqui. Tudo que nós fazemos, a nossa terceira geração para frente não vai nem saber o nosso nome. Você se lembra o nome do seu bisavô? Você se lembra o nome do seu tataravô? Ou seja, já não há lembrança das coisas que procederam ou que precederam. Aqui ele está fazendo um alerta para nós vivermos uma vida de propósito. Viver uma vida intencional em Cristo Jesus, glorificando o nome dEle, sabendo que Ele é o nosso Deus, porque não vão se lembrar de tudo que nós estamos fazendo hoje. A nossa terceira geração não se lembrará mais do que nós fizemos. E olha que no meu caso eu tenho história para contar, hein? Porque a partir de mim criou-se uma nova geração de cristãos. Mas daqui a terceira geração nem se lembrará mais disso. Mas eu espero que sejam todos em Cristo, em nome de Jesus. Pessoas e acontecimentos caem no esquecimento. Eu não sei se vocês se lembram, todos aqui vão se lembrar da banda Beatles, John Lennon, que acho que era o principal, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no auge dos Beatles, John Lennon fez uma declaração e uma entrevista que foi muito marcante. E ele disse que naquele momento, no auge dos Beatles, os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. E aí, não contente somente com essa declaração, ele continuou dizendo que ele não saberia quem iria morrer primeiro, se os Beatles ou o cristianismo. Uma afronta ao nosso Deus. Mas a pergunta que eu faço hoje, se tiver algum fã aqui de carteirinha dos Beatles, vai saber. Mas eu pergunto para você aqui, você sabe, fora o John Lennon, o nome de todos os integrantes dos Beatles? É bíblico. Se esquece, são esquecidos.
O que não é esquecido é aquilo que nós vivemos de propósito diante do nosso Deus. Porque nós colocamos a nossa vida diante de um propósito, vivendo o nosso Criador. Se eu e você tirarmos Deus da criação, o que seria de nós? Se nós tirarmos Deus da natureza, o que seria da natureza? Porque foi essa reflexão que Salomão fez. Salomão vai finalizar no final de Eclesiastes, nos levando a uma proposta de vida, ao sentido de viver com Deus. E aí sim, depois do verso 11, você pode ler em casa, Salomão fala que é tudo vaidade e que nós temos que honrar o nosso Deus, viver para Ele, viver diante das coisas que Ele estabeleceu para nós. E eu sempre falo isso porque eu sempre fico encucado com isso, com Salomão. Depois ele vê tudo o que viveu, no final da vida ele fala, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Talvez alguns de nós aqui estamos vivendo essas vaidades. Talvez você está procurando o emprego dos sonhos, colocando acima do seu Deus. Talvez você está procurando um relacionamento acima do seu Deus. Talvez você está procurando ou almejando algo que está colocando no lugar do seu Deus. Mas que você, essa noite, seja confrontado, porque tudo isso é vaidade, e é canseira, e é tudo vazio, como diz Salomão, na palavra do original ali, é tudo vapor, evapora. E o vazio continua diante das buscas que nós colocamos e empregamos, e quando nós não conseguimos conquistar, nós nos frustramos, porque é tudo vaidade, vaidade em vaidade, diz o pregador. E aqui somos nós pregadores. Tudo vaidade, querido. Tudo vaidade, aquilo que a gente coloca acima do nosso Deus. Que essa noite você saia daqui refletindo sobre algo ou alguém que você está colocando acima do nosso Deus. Porque debaixo do sol você vai se cansar. Debaixo do sol você vai ter grandes problemas e dificuldades. E então no dia será mais penoso e longo, porque você está colocando acima do nosso Deus. Coloque de pé, em nome de Jesus. Talvez você está aqui essa noite falando, pastor, mas eu estou colocando no propósito do nosso Deus, mas está pesado ainda, está difícil, é danoso. É difícil, mas quando você colocar a sua vida, os seus planos, os seus projetos diante do propósito de Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai viver de forma mais leve diante do propósito. Viver o propósito que Deus tem para você não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus permitiu para você, é aquilo que Ele quer de você. Então quando você colocar diante do Senhor o seu propósito de vida em todas as áreas, é quando você não vai mais viver cansado. Você não vai mais viver de forma penosa, diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você colocando acima do sol, que é o nosso Deus. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa noite, por essa semana que nós passamos, ó Pai, essa semana que nós vivemos um tempo em família, um tempo, ó Pai, de descanso, um tempo, ó Pai, que nós revimos amigos, familiares. Pai, fala com cada um essa noite diante da Tua palavra. Vê se há em nós algum caminho mau. Pai, vê se tem algum filho teu, alguma filha tua aqui nessa noite, ó Pai, que está debaixo do sol cansado. Está colocando a sua carreira, a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, os seus filhos, colocando tudo acima do Senhor. Pai, tenha misericórdia hoje. Nós colocamos agora as famílias agora acima do sol. Nós colocamos agora, Pai, os jovens que estão aqui acima do sol. Nós colocamos agora, Pai, os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças, ó Pai, acima do sol. Para que a misericórdia do Senhor alcance cada um deles. Que as Tuas misericórdias se renovem sobre cada um aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti essa noite pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, ó Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Talvez nós colocamos, ó Pai, algo acima do Senhor sem perceber. Talvez, ó Pai, nós priorizamos as coisas acima do Senhor sem perceber. Pai, nos perdoa essa noite. Faça com que essa reflexão sobre Eclesiastes 1 aqui, de vaidade, ó Pai, em vaidade, venha sobre cada coração essa noite.
que nós tenhamos um coração puro, um coração sincero. Pai, que as Tuas misericórdias se renovem a cada manhã, porque quando nós estamos acima do sol, nós estamos descansando em Ti, nós estamos, ó Pai, confiando em Ti, nós estamos, ó Pai, esperando em Ti. Ajuda aqui essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu Com os olhos fechados aí, declara isso agora no seu lugar, em nome de meu Jesus. abrigo. Se o mar me submergir, a Tuas mãos me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declarem que Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Com os olhos fechados, deixa eu dizer algo para você. A declaração de Salomão